Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Sárdio e o apóstolo Bartolomeu, parte 5. A tribo da cornalina é Rúben. Essa pedra vermelha aparece no trono de Deus e sua cor aparece na bandeira de Rúben, e corresponde à tribo de Rúben. Vamos ver isso primeiro, Êxodo 28. A primeira das pedras mencionadas no peitoral do sumo sacerdote, em Urim e Tumim, é a cornalina. Êxodo 28:17. Tu encherás de pedras em 4 fileiras de pedras, uma linha. Observe a primeira linha e a primeira pedra que você menciona, de uma pedra sárdio. Não confunda sardônica com sárdio. Sardônica é uma variedade vermelha e branca de ônix, que já estudamos anteriormente. Isso não é sardônio, mas sárdio, isto é, cornalina. Observe que a primeira pedra que corresponde ao primeiro filho de Jacó, que é Rúben, é uma pedra sárdica. A cornalina aparece com o direito de primogenitura. A primogenitura pertencia a Rúben. Vamos ler a profecia de Rúben em Gênesis 49. Ali Jacó começa a profetizar a seus filhos e diz: Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos e eu vos declararei o que vos acontecerá nos dias que virão. O Senhor revelou-se a Jacó e reuniu seus filhos para profetizar a eles. Reuni-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi vosso pai Israel. O primeiro com quem ele fala é Rúben, e é por isso que chamam aquele rubi de pedra vermelha, de Rúben. Algumas pedras vermelhas também são chamadas de rubélites, são diferentes, mas são vermelhos, por isso são associados a Rúben. Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força e o princípio do meu vigor, chefe em dignidade, chefe em poder. Impetuoso como as águas, você não será o principal. O verdadeiro primogênito, o verdadeiro primeiro é o Senhor Jesus. A ideia que Deus teve com o primogênito é que seu primogênito seja respeitado. A Bíblia fala da congregação dos primogênitos, fala que o Senhor Jesus é o primogênito. Deus pediu que o primogênito fosse consagrado a ele. O propósito do primogênito era representar o próprio Senhor, e Rúben, que era o primogênito de Jacó, era quem tinha a responsabilidade de representá-lo, e é por isso que a primeira pedra foi uma pedra sárdica. O Alfa e o Ômega. No trono, em Apocalipse 4, o Senhor aparece como feito de jaspe, que era o último, e como uma cornalina, como se diz em grego, que é a primeira, porque o Senhor é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. E é por isso que essas duas pedras apareceram, o jaspe que é a última e que se torna a primeira, e depois a cornalina que é a primeira, mas depois também a de Rúben, porque a profecia diz: Você não será o principal, porquanto você subiu para a cama de seu pai, então você se rebaixou, tomando minha posição. Deus é quem faz com que o último seja o primeiro e o primeiro seja o último, isto é, aquele que humilha aquele que se exalta e exalta aquele que se humilha. Então Rúben tinha essa profecia, era o primogênito, aquele que deveria representar o Senhor, mas ele falhou, para ele era esse chamado. A pedra de Rúben é a pedra sárdica, que alguns dizem ser o rubi, mas na verdade é a cornalina. Havia bandeiras em cada extremidade de Israel. A bandeira de Rúben era uma bandeira vermelha com algumas mandrágoras, porque Rúben encontrou algumas mandrágoras e depois as trouxe para Léa, sua mãe, e a Raquel pediu a Léa pelas mandrágoras, e ela disse: Ah, você tirou meu marido de mim, agora você também quer tirar as mandrágoras do meu filho? Então Raquel disse-lhe: Bem, eu alugo você para Jacob, que ele durma com você, se você me der uma das mandrágoras de seu filho, então, eu vou te dar Jacob esta noite, e Lia comprou Jacó com as mandrágoras. Assim, as mandrágoras aparecem na bandeira de Rúben, que é uma bandeira vermelha com mandrágoras. A cornalina no trono de Deus. Apocalipse 4.
Depois disso, olhei e vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como uma trombeta, falando comigo, disse: Suba aqui, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois disso. E imediatamente eu estava no Espírito, e eis um trono estabelecido no céu, e no trono, um sentado. E o aspecto do que estava sentado era semelhante à pedra de jaspe de cornalina. A palavra em grego é cornalina, foi traduzida como cornalina porque é uma variedade de cornalina, e havia um arco-íris ao redor do trono, semelhante em aspecto à esmeralda. Apenas 3 pedras aparecem no trono representado, que são: jaspe, 2, cornalina, 3, esmeralda. O ônix também aparece nos ombros do Senhor, certo? As pedras dos ombros, mas apenas a cornalina, o jaspe e a esmeralda aparecem no trono. O que Deus quer nos mostrar quando diz que é semelhante em aparência ao jaspe e à cornalina? Especialmente o que a cornalina tem a ver com isso. Jaspe, Criador, sustentador e herdeiro de todas as coisas. Acho que a cor da cornalina fala da redenção de Deus em Cristo. Deus é o Criador e Consumador de todas as coisas. Deus é o Criador, Deus é aquele que sustenta todas as coisas procedem dele, por ele e para ele, e isso é representado em jaspe, porque jaspe é a pedra que mais aparece na Nova Jerusalém, que é a consumação do desígnio de Deus. A última pedra foi Benjamim, e é jaspe, é a consumação. Cornalina, redenção. Mas não pode haver consumação sem redenção. O plano de Deus não pode ser concluído se Cristo não tivesse vindo e morrido. É por isso que a cornalina aparece junto com o jaspe, que é a cor vermelha, o Redentor, à direita do Pai, no próprio trono do Pai. Não está em outro trono, mas no trono do Pai, está o Filho, e aquele atributo redentor de Deus foi expresso na encarnação da Palavra de Deus, em seu aspecto expiatório, em sua obra por nós. Então, o jaspe associado ao cornil aparece, jaspe cornalina, também tem a ver com redenção. Estamos vendo que esta pedra tem muitos significados por causa da cor vermelha, por causa da expressão transparente, porque através dela você pode ver o sol, porque pode ser polida e porque representa a redenção. Essa pedra tem um nome, que coisa tremenda. O nome de Natanael. O nome de Bartolomeu, que foi um homem caracterizado pelo seu caráter, pela sua retidão, pela sua transparência, porque só tinha um rosto, e essa pedra é formada em desertos e inicialmente não é muito transparente, inicialmente é um pouco marrom. Mas pode se tornar transparente, não branco, mas pode se tornar muito translúcido pelo efeito do sol, pelo efeito da luz ultravioleta, pelo polimento que é feito a ele, e torna-se uma pedra de tal apreço pelo Senhor que ele mesmo aparece no aspecto de jaspe e cornalina, e aparece em primeiro lugar porque é o primeiro mencionado no Urim e Tumim, na couraça do sumo sacerdote. Deus queria colocar nele o nome de Natanael Bartolomeu. As características das pedras preciosas refletem o caráter de Cristo. A cornalina repousa, na ordem dos fundamentos, sobre a sardônica, assim como através da obra de Filipe, Natanael Bartolomeu foi alcançado. Percebemos o que isso significa a respeito dos aspectos da formação de Cristo que se vêem nesses apóstolos. Esse aspecto da transparência repousa sobre os aspectos anteriores. Primeira revelação. Segunda, julgamento do pecado. Terceira, quando já houve julgamento para o pecado, a pessoa sai do centro. Quarta, quando sai do centro, é uma pessoa leal e maleável ou tratável. Quinta, e então ele é uma pessoa transparente. Essas características são aquelas que o Senhor tem e são aquelas que ele formou em seus discípulos e são aquelas que ele forma na igreja. Acho que essas características tocariam a todos nós. Em tudo que vemos, não somos transparentes, somos hipócritas. Apliquemo-lo com a cruz, coloquemo-nos sob a autoridade do sol, que o sol e o ferro transformem o nosso castanho em vermelho translúcido, em vermelho que permite que o sol seja visto de frente através dele. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo do sárdio, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.